A Asus venceu a resistência de seu chefe global de marketing, o brasileiro Marcelo Campos, e lançou um smartphone com Android puro. Apesar de ainda anunciar com um Android pouco modificado, trata-se do visual que o brasileiro está acostumado a ver em smartphones com interface mais limpa, e é o que importa para a maioria dos usuários. O Zenfone Max Pro está na bancada do Tudo Celular e já fizemos os testes no dispositivo para avaliar se ele vale a pena ou não, considerando o seu preço sugerido no Brasil. Então vamos seguir com a análise de um dos primeiros Zenfone com Android puro. Já fizemos a prévia com unboxing mostrando a caixa, um pouco diferente da embalagem do Zenfone 5 Selfie, e também com os acessórios dentro dela. O smartphone em si tem acabamento metálico na traseira, com as laterais em plástico. A bateria não é acessível, então temos uma gavetinha de chips com 3 slots, sendo 2 para chips nano SIM e 1 para o cartão microSD. Na traseira ainda encontramos no cantinho uma câmera dupla e mais centralizado o leitor de impressão digital. O dispositivo tem o conector micro USB e o alto-falante mono na parte de baixo. Na frente a tela com proporção 18:9 e para quem não gosta do Note, uma boa notícia. Esse modelo tem bordas pequenas na parte de cima e de baixo do display. Esse display, aliás, é fabricado com a tecnologia IPS LCD, tem resolução Full HD esticada e ocupa mais de 75% da parte frontal do dispositivo. São 5,99 polegadas, mas podemos arredondar para 6. Aqui temos brilho máximo ok para usar embaixo da luz do sol, com luminosidade que fica na média dos dispositivos intermediários. O brilho mínimo também é bem baixo e incomoda bem pouco para usar em ambientes escuros. No brilho máximo, o preto fica visivelmente mais acinzentado, o que reduz um pouco o contraste, mas ainda é melhor do que outros smartphones intermediários com IPS LCD que já testamos. Não há muitos ajustes de cores, mas é possível escolher entre uma cor mais quente ou mais fria, com vários níveis entre os dois. Quanto ao áudio, o nível do volume é bem alto e a qualidade não se perde tanto. E mesmo que você obstrua a saída do som, ainda dá para escutar um pouco. O Zenfone Max Pro é mais barato que os dois Zenfone 5 Selfie, mas tem um chipset mais potente. Esse modelo aqui é o que tem menos RAM e menos armazenamento, mas isso não parece afetar muito o desempenho geral, que é muito bom. No nosso teste de velocidade, o dispositivo mostrou boa rapidez no carregamento e troca de aplicativos, além de conseguir segurar todos os 12 apps para a segunda volta. E a ótima performance se repete em jogos. Não chegou a ser um desempenho de topo de linha, mas o chipset intermediário dá conta do recado e roda os títulos mais pesados da Play Store numa boa, de maneira agradável para a maioria dos usuários. E o grande destaque desse smartphone é a bateria. Com 5.000 mAh aqui dentro, o Zenfone Max suportou uma maratona bem longa em nossa simulação de uso real, ficando com o quinto maior tempo já registrado aqui no Tudo Celular até o momento. Os testes específicos corroboram a ótima autonomia, que no entanto poderia ser um pouco melhor em um aparelho com Android puro e capacidade monstruosa. Um dos líderes em nosso ranking, o Redmi Note 4X, tem tela pouco menor, 900 mAh a menos e autonomia bem superior. Assim, não adianta ter bateria de sobra e o tempo de recarga ser muito alto. O Zenfone Max Pro consegue preencher a carga de 0 a 100% em 3 horas, um tempo apenas razoável para o tamanho de sua bateria. O conjunto de câmeras principal tem abertura f2.2, mas isso não parece afetar muito a qualidade das imagens. Com boa luminosidade, o Max Pro oferece cores vibrantes e bons níveis de detalhes com bom equilíbrio de exposição. E mesmo com pouca luz, o dispositivo não vai mal. Não chega a competir com o smartphone de elite, mas a qualidade é bem razoável. Ainda mais considerando que a abertura é bem menor que a de um Galaxy S9, por exemplo. Nas selfies, novamente o Max Pro consegue realizar um bom trabalho. Mesmo com pouca luz, a imagem fica aceitável, e sem mudar muito o seu rosto para um efeito de embelezamento forçado. Teste de câmera com Zenfone Max Pro. Outro grande diferencial, pelo menos em comparação com outros dispositivos da Asus, é o software. A experiência do Android puro, como a companhia preferiu anunciar por aqui. A cara do software é basicamente a mesma que você vê em um Nexus ou Pixel, por exemplo. O app de câmera é diferente, mas o menu de configurações rápidas e de ajustes, bem como a gaveta de apps, são iguais aos que o Google utiliza em seus aparelhos. O mais interessante é que já temos o Android 8.1 Oreo aqui, e não o Nougat como no Zenfone 5 Selfie e Selfie Pro. Porém, o aparelho não está no programa Android One, então as atualizações não são tão rápidas quanto gostaríamos. O leitor de impressão digital funciona como esperado, com boa velocidade de leitura e baixíssima taxa de falhas. O Zenfone Max Pro é uma grata surpresa. Com preço sugerido mais baixo do que o Zenfone 5 Selfie, o aparelho traz um conjunto de hardware muito bom,
bateria com ótima autonomia e conjunto de câmeras excelente para a faixa de preço. O maior defeito dessa variante aqui é a quantidade de armazenamento interno. 32 GB é pouco para os padrões brasileiros em 2018, e ainda tem 7 GB reservados para o sistema, sobrando cerca de 25 GB para o usuário preencher de aplicativos e fotos. Ao menos existe a possibilidade de inserir um microSD, o que já resolve parte do problema. Ainda vamos testar melhor o Zenfone 5 Selfie, mas parece que o Max Pro compensa bem mais que o modelo mais potente, e com o bônus da experiência do Android puro, que deve agradar muito quem não gosta da Zen UI ou de qualquer interface pesadamente modificada. Bom, mas agora eu pergunto pra você que viu todo esse vídeo o que achou do Zenfone Max Pro. Concorda com a nossa avaliação? Conta pra gente aqui nos comentários. E aproveita para deixar aquela curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. E para mais informações sobre o aparelho, acesse o review completo em nosso site. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.